Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal da Exo, Academia de Estudos Exológicos. Quinta-feira, hoje, 11 de julho de 2024. Estamos aí dando início a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre esse tema bastante curioso, né, gente? Apometria quântica, chaves de transformação. Nossa amiga Edneia Barriel, ela daqui a pouquinho já está aqui nos bastidores, né? Já vou chamar ela aqui conosco aqui, tá? E você que está aí no canal pela primeira vez, você que está já há algum tempo aqui conosco aqui já, seja muito bem-vindo. Já inscrito no canal ainda não? Então se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você estar sempre bem informado sobre todos os nossos trabalhos. Já temos lives agendadas aí para as próximas semanas, né? Já dando aqui boas-vindas na nossa moderadora Leila Sara, seja bem-vinda, gratidão aí pelo teu trabalho que você sempre está prestando com a gente aí, muito obrigado, e a todos que já estão participando aqui no chat, meu muito obrigado, gratidão por cada um de vocês. Daqui a pouquinho eu vou estar colocando aí a mensagem de cada um aí no vídeo, para ficar registrado, tá bom, gente? Gratidão a todos desde já. E podem fazer suas perguntas, podem participar aí, podem fazer suas discussões e tudo mais. E aproveitando também, se você quiser nos ajudar de alguma forma, você tem as opções aí, você pode contribuir aí através do Super Chat, Super Chique, valeu demais, enfim, tem aí as formas que o YouTube disponibiliza, e também, se você quer nos ajudar também, você pode ser membro do canal. Nós vamos agora, a partir como todos sabem, nós vamos fazer o congresso agora em agosto, né? E provavelmente as palestras do congresso vão estar disponíveis para membros. Então a gente está vendo aí como é que a gente vai fazer aí. Ou a gente vai disponibilizar para membros, a princípio para membros vai ficar disponibilizado. Então, se você quer ser membro do canal, aí você pode se inscrever, né? Pode fazer o plano básico lá, que é o mais barato de todos, que você vai ter as mesmas informações sem nenhum problema, tá bom? Então, desde já, gratidão a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? E já vou chamar aqui a nossa convidada. Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo ao canal. Primeira vez aqui no canal, né, Edneia? Prazer. Apesar de a gente já se conhecer há algum tempo, né? É a primeira vez que a Edneia. É a Edneia, né? Edneia Berriel, isso. Seja bem-vinda. Agora vou deixar aí para as boas-vindas aí. Fique à vontade. Quero agradecer aí o convite do professor Disseu, uma honra, me sinto honrada de estar aqui com vocês. Vou falar da apometria quântica chave de transformação, que é uma técnica que eu fui inspirada a trabalhar, a facilitar o trabalho da apometria, que a apometria ela vem dos moldes do professor, do doutor José Lacerda. Trabalhei bastante tempo nos moldes dele, 7 anos, e aí fui inspirada a desenvolver uma técnica mais fácil, em que você consegue ler o campo de informação das pessoas e fazer todo o movimento, além do tempo, além da medida, que é a apometria. E eu vou falar um pouquinho do que se trata, como nós trabalhamos, como nós desenvolvemos esse trabalho. É um trabalho que não tem cunho religioso, ele é um trabalho espiritualista, universalista, não está vinculado a nenhuma religiosidade, a nenhuma religião. Então, se você é adepto a alguma religião e queira trabalhar, pode trabalhar. Se você não é adepto a nenhuma religião, pode trabalhar também. E eu já faço esse trabalho há quase 20 anos. E quando eu comecei a trabalhar nos moldes do professor, do doutor José Lacerda, eu sentia-me que fazia falta alguma coisa, porque
tinha uma pegada assim, um pouco pesada, uma pegada de você conectar com energias densas, com energias de, vamos dizer assim, obsessores, né? Seguindo uma linha de cunho espiritualista mais ligado a uma religião, como umbandista ou como kardecista, e aí eu quis sair totalmente dessa vertente e ficar uma coisa bem mais quântica, né? Que o nosso trabalho ele é bem quântico. E aí eu desenvolvi um livro, eu escrevi um livro que é o meu primeiro livro, que é esse aqui, ó, Chave de Transformação. Aí, aqui nós temos 49 cartas, que é o primeiro livro. Aí, depois de um tempinho, eu escrevi o segundo livro, que esse aqui, ele está em PDF, esse aqui eu não fiz impresso, esse aqui eu imprimi só para mim. E nós desenvolvemos as cartas, que eu chamo cartas-chaves, que são 70 cartas. O primeiro são 49 cartas, o segundo são 21, que deu as 70 cartas. E aí também surgiu também a inspiração de fazer um tabuleiro, que a gente chama tabuleiro quintenciado, que todo movimento é feito no pentagrama Pi. Eu também fui inspirada, deixa eu ver se vocês conseguem ver, a fazer um movimento nesse pentagrama aqui, que eu chamo de pentagrama Pi. Então, as cartas, ela vai sendo movimentada no campo do pentagrama, onde temos os 5 elementos e que vai gerando a informação dentro da busca da pessoa. E aí, dentro dessas buscas, sempre quando a pessoa vem procurar um trabalho desse, ela está passando por um conflito, né? Por um transtorno em alguma área da vida. Mas, assim, o que é legal, se você ainda não está num conflito ou sente alguma coisa diferente na sua vida, é não deixar aquilo desestabilizar a ponto de você deixar de fazer algo, ou entrar num estado depressivo, melancólico, ou irado, né? Que é quando a pessoa vem procurar um trabalho desse, ou então com doença, né? Propriamente dita, doença já instalada no corpo. É legal também trabalhar com apometria como prevenção. Eu até quero começar a desenvolver essa visão da pessoa não procurar um trabalho de apometria quando está no fundo do poço, quando está numa situação aterrorizante na vida dela, que estabiliza alguma área da vida. Quando você for procurar qualquer tipo de terapia, procure antes de entrar nesse estado energético, psíquico e emocional. Por quê? Nós temos vários eus, né? Vários eus moram dentro da gente, várias consciências que são estabilizadas dentro de um processo evolutivo. Então, nós temos, a gente chama eus transitórios, eus direcionais. E esses eus, eles habitam dentro da gente e eles despertam em cada momento da nossa vida, diante do nosso programa encarnacional. E se um eu do nosso passado, né, dentro de uma linha encarnatória, ou de uma linha de ancestralidade, vamos dizer assim também, de um passado dentro da sua linha genética, que esteja dentro dos seus genes, né, dentro da sua informação genética, ele pode influenciar o seu ego humano e, dependendo daquilo que você não conseguiu avançar em um dado momento da vida, ele vir surgir de uma forma
doente, de uma forma transtornada, em que você não consegue avançar num determinado assunto, numa determinada área, na área do relacionamento, na área do trabalho, na área do propósito, né? O que eu vou ser, o que eu quero ser, o que eu vim fazer aqui, nesse mundo, ou na área mesmo do financeiro. Então, esses eus, que a gente chama eus dimensionais, eles habitam dentro da gente. Só que nós não temos consciência dele. Nós vamos vivendo uma vida num botão, num mecanismo automático, né? Num automatismo, e aí esse autoconhecimento a gente não consegue ter. A gente só desperta, né, que está acontecendo alguma coisa de errado dentro da gente, quando nós estamos numa área da vida em que ela não anda, né, que ela fica emperrada e que você fica com dificuldade de avançar. Aí eu vou citar exemplo, pode ser na área da carreira, e no nosso canal Potencial da Consciência, eu tenho até um vídeo lá que é um estudo de caso de uma pessoa que nos procurou e que na área da vida dela, na carreira, ela e na área do financeiro, ela estava com dificuldade. E ela é uma pessoa criativa, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que gosta de trabalhar, e a vida dela não caminhava. E ela já é, assim, uma interagente nossa de um bom tempinho. E ela vem trabalhando, assim, várias áreas da vida, até que chegou no ponto do financeiro. E nós detectamos dentro do campo dela um eu do passado, que teve um histórico com ela na Alemanha, na época da Alemanha, em que ela fez uns acordos, ou deixou de fazer uns acordos, e que isso aprisionou ela na linha desse tempo, né? Atemporal, né? Porque o tempo ele é contado aqui no nosso tempo, na nossa dimensão, no nosso plano físico, né? E nesse tempo atemporal, ele não é contabilizado na nossa consciência, mas ele existe, ele tem registro, ele tem memória, e ele incide e insere nos nossos eus, dentro das nossas dificuldades que a gente possa ter na nossa vida. E nesse caso foi assim, eu até convido vocês a entrarem lá no nosso canal Potencial da Consciência, assistir esse estudo de caso. O atendimento quem fez fui eu. E aí foi muito emocionante esse trabalho, porque ela conversou, ela entrou em contato com a emoção, ela sentiu que aquilo fazia parte dela, foi muito bonito. E ela, com o coração limpo, ela ressignificou esse passado, ela mudou a história dela, tá? Ah, que bonitinho. Conheço a terapia chave de transformação, apometria quântica, desenvolvida pela Edneia em 2020. Estava numa situação muito difícil, desempregado, há 3 anos, aguardando o processo de aposentadoria. Ah, que legal. Tadeu Monteiro. Beijo, Tadeu. E então, essa ferramenta, né, ela ajuda a gente a desenterrar dos nossos desajustes, né? Que de forma inconsciente nós vamos fazendo um entrelaçamento, né? De dificuldades que nos pegam às vezes de surpresa
e que acontece da pessoa ficar apavorada, ficar toda desestabilizada em alguma área da vida. E, nesse trabalho, nós fazemos leitura com as cartas, como eu havia falado. Então, essas 70 cartas, elas são dispostas, né, no pentagrama. Nós retiramos 18 cartas. No princípio, no começo, são 5 cartas, e vamos lendo. Tem toda uma técnica de que cada carta ligada a um elemento do pentagrama, nós vamos fazendo a leitura do campo. E sempre, até hoje, dos meus atendimentos, sempre nós fazemos um entrelaçamento energético com o que a pessoa está acontecendo com ela, o que está ocorrendo com ela. E aí, às vezes acontece surpresa, porque aparece trauma, trauma dessa vida, podendo ser na vida uterina, podendo ser na primeira infância, na adolescência, porque o movimento das cartas no pentagrama vai sendo nos revelado. E a gente vai fazendo toda uma limpeza energética, uma limpeza psíquica dos quaternários inferiores. O que são os quaternários inferiores? São os 4 corpos inferiores, que é o nosso duplo etéreo, que é a nossa energia, o nosso corpo emocional, que é o nosso corpo astral, o nosso corpo mental, né, que é a área dos nossos pensamentos, e nós vamos fazendo limpeza desses quaternários inferiores, que estão vinculados aos nossos nodos, vamos dizer assim. O motivo de estarmos aqui vivenciando uma história dentro de um ego humano, dentro de um personagem que estamos vivendo. E aí essas cartas vão terapeutizando, porque a própria leitura, a pessoa tendo o autoconhecimento daquilo que ela já sabe, ou aquilo que ela não quer enxergar, já vai fazendo o processo da transformação. E vai sendo dado orientação de que tipo de movimento a pessoa precisa fazer para poder ela sair daquele nível de energia, daquele nível de informação em que ela esteja presa, né? Porque tudo é informação, né, pessoal? Tudo na vida é informação. Então, nós trazemos informação quando nós viemos para cá, né? Viver um personagem, né? Que é ao longo do nosso crescimento, da nossa maturidade, nós vamos desenvolvendo um ego que trazemos uma informação. Nos é dado informação quando nós somos educados, né? A cultura, né? Do que a gente vive, tudo é informação. Então, esse processo de informação, ele está sempre presente, e a gente está sempre mudando as nossas informações para que a gente faça o novo, faça uma mudança do que a gente precisa ter e que quer ser. Dei aqui uma notadazinha do que a gente precisa falar. Então, dentro do nosso trabalho, nós conseguimos elevar o padrão vibracional com frequências mais elevadas. No nosso trabalho, nós temos 10 cartas chaves de solfejos. Cada solfejo tem uma representação do que a pessoa precisa se conscientizar e mudar a frequência dela. E na leitura do campo, nós vamos desenvolvendo as nossas percepções. A própria pessoa vai desenvolvendo a percepção. E vai desenvolvendo também uma capacidade psíquica. E podendo também entrar nas suas percepções extrasensoriais. Isso tudo depende da pessoa, né? Do interagente, da pessoa que está ali sendo beneficiada com o trabalho. E aí, pessoal, estou aberta a perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta do que eu
possa responder para você dentro do meu trabalho. Falei pra caramba, né, Disseu? Legal, bacana. Ó, o Tadeu, ele continuou ali a mensagem dele, né, na sequência, né, falando lá, que fez a terapia em pouquíssimo tempo, em menos de um mês, conseguiu um emprego e também a aposentadoria dele foi homologada. Então, deu tudo certo. Que bom. Bom, pessoal, façam suas perguntas aí, fiquem à vontade aí. Fiquem à vontade. Edné, enquanto as pessoas vão fazer as perguntas, vamos falar sobre o curso, né? Você está promovendo um curso nesta linha também, né? Então, eu gostaria que você apresentasse o curso aí, já falasse como que as pessoas podem se inscrever, como que elas podem entrar em contato, tudo certinho aí. Tá, a apometria, o curso está aberto, eu demorei um pouquinho para abrir o curso esse ano, porque tem todo um movimento que a gente precisa fazer para poder acontecer. A apometria, ela serve para você fazer com você mesmo, dentro da leitura do que você precisa se autoconhecer, e você pode fazer com uma outra pessoa. Então, não precisa ser terapeuta para fazer o curso. Hoje mesmo, no atendimento que eu fiz, no espaço que eu tenho, a nossa interagente, ela disse que ia fazer o curso para o autoconhecimento dela, para ela se conhecer mais. Então, a apometria, ela serve também para o autoconhecimento. Você não precisa ser terapeuta para você fazer esse curso, você ter essa ferramenta na mão, porque ela é uma chave que você abre a porta a hora que você precisar. E você que já é terapeuta, você vai associar qualquer tipo de trabalho que você já tenha, associando com a apometria quântica. Então, ela tem uma margem grande de você entender todo o movimento sem você precisar se profissionalizar. Mas se você já é profissional das terapias integrativas, você ganha, né? Você se coloca, né, a ter esse conhecimento de uma forma bem ampla e bem dinâmica, porque eu já dei vários cursos, e tem gente que me fala que não trabalha com as cartas, mas que sente uma vontade de abrir dentro de um conflito que ela esteja passando, ela abre e ela vê o que está acontecendo, porque é campo de informação. Isso aqui não é um jogo de tarô, ela não é adivinhatória, ela não vai adivinhar o seu futuro, ela vai promover os ajustes do movimento da sua vida em que você esteja precisando. Nós não temos apometria nessa forma que eu fiz, né, que eu me inspirei a fazer, porque a dinâmica ela é de fácil acesso. Você não precisa ser médium, você não precisa ter nenhum dom para fazer esse trabalho. Se você já tiver algumas percepções extrasensoriais, ok, isso ajuda, contribui, mas também ela ajuda você a desenvolver uma percepção maior psíquica de você mesma, de você com você mesma e de você com o seu interagente, se você trabalha no lado da profissão, profissionalmente. Tem algumas perguntas, pessoal, e o link do curso vai estar abaixo aqui dessa live que o professor Disseu colocou. Nós estamos também, além de você aprender a trabalhar com a apometria quântica chave de transformação, nós temos 3 bônus em que você se beneficia com outras ferramentas que vão ser associadas a esse trabalho. Nós temos um movimento dos 12 signos, dos arquétipos dos 12 signos, que também é adicionado aqui no pentagrama, os 12 signos, numa visão de autoconhecimento, dentro do arquétipo do signo que você esteja.
você vai se ver se você está no lado luz do teu signo, ou se algum outro signo, né, que está correspondendo com o nosso. Porque, por exemplo, eu sou do signo Peixes, eu sou de março. Mas para eu estar com o meu lado financeiro legal, eu tenho que estar de bem com o touro, com o meu touro, né? Então, se meu lado financeiro não estiver legal, o arquétipo do touro não está me iluminando. Então, cada signo ele tem um arquétipo energético que, dentro do jogo encarnatório, ele reflete, ele condiciona a um desenvolvimento psíquico, emocional, dentro do zodíaco. Antigamente, eu achava isso tudo bobagem, esse negócio de signo, mas depois que eu comecei a estudar, eu percebi que realmente nós estamos dentro de um jogo cósmico, né, de evolução, e que a trama está dentro da data do nosso nascimento. E aquilo que eu preciso desenvolver dentro desse arquétipo em que eu estou. E aí toda a trama arquetípica de cada casa do signo que eu preciso desenvolver, que na verdade nós precisamos iluminar todos os arquétipos dentro de um signo que eu vim. E nós temos esse trabalho também dentro da apometria. Nós também temos um trabalho que eu fui inspirada de fazer uma mudança energética da nossa memória genética, tá? Que é um outro trabalho também que está inserido dentro desse trabalho. E temos também um outro bônus, são 3 bônus, que é fazer leitura do lado do nosso arquétipo feminino e masculino dentro da ancestralidade, dentro de uma dinâmica de mudança também. Quer dizer, nós temos várias ferramentas que nós associamos a esse trabalho para poder nós avançarmos na nossa encarnação, porque a gente não veio aqui para sofrer, né, gente? Nós viemos aqui para nos iluminar e para ser feliz, mesmo dentro de um mundo ainda conturbado, no mundo caótico que vivemos. Nós viemos aqui para ser feliz com você mesmo, ser feliz com seu parceiro, ser feliz com a sua família. E isso só acontece quando a gente adquire o nosso autoconhecimento. O professor está passando aqui sobre o nosso curso, nós temos depoimentos, já dei vários cursos, e aí tem vídeos gravados, falando pessoas que tiveram mudança na vida dela, tem depoimento escrito, isso é conforme a pessoa se sente melhor, né? Ou gravando ou escrevendo. E quando eu fiz o laboratório desse trabalho, eu fiquei 1 ano de laboratório, até eu lançar esse trabalho, porque eu precisava acreditar naquilo que eu estava sendo inspirada, né? Porque eu entrei num fluxo de energia muito intenso na época e as informações vinham muito e eu tinha que acordar na madrugada e escrever para poder esse trabalho acontecer. Como não era uma coisa assim criada muito por mim, eu fui inspirada por uma contraparte minha mais evoluída, eu precisava acreditar naquilo que eu estava sendo inspirada. Então, eu fiz um laboratório de 1 ano para eu botar a minha carinha e
viabilizar esse trabalho. Eu comecei a atender muito, 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 e obter os resultados. E nós temos resultados muito rápido, como é esse que o Tadeu aqui se colocou no depoimento dele aqui no chat. Então, é um trabalho assim que tem uma dinâmica energética rápida, quântica, e só que é real. Ela vem aqui para a nossa realidade, ela não fica no fantástico mundo de Bob, não, né? No mundo da fantasia. É real, é palpável, e é isso, pessoal. Então, eu estou aberta aí a perguntinhas. Vamos lá, temos 2 depoimentos aqui. Da mesma pessoa, da Elaine Borges. Ela diz assim: passei por 2 sessões com a Edneia, e na primeira sessão percebi os padrões que eu vinha repetindo nessa vida. A apometria foi uma luz na minha vida. Depoimento dela aí. E ela continua aqui embaixo, aqui, dizendo assim: Edneia, ainda não conhecia uma apometria tão completa como a sua. Parabéns. Obrigada, Elaine. Gratidão aí pelo seu depoimento. Elaine é uma pessoa que começou lá nos primeiros momentos e propaga o trabalho e indica. Quem passa pelo processo, né, de transformação, naquilo que ela vem buscar, sabe que realmente é real, faz efeito, porque quando a gente fala de quântico, né, de seu, aquela coisa de quântica, uma coisa assim, nossa, essa mulher está viajando. Mas não o quântico, ele é real. Até porque, para a gente estar nessa realidade, a gente existiu nesse quântico, vamos dizer. A gente já existiu como espírito, né? Porque o quântico é aquilo que não é palpável, mas ele existe. E ele realmente ele está intrínseco, ele está ligado na nossa existência, esse quântico. E para a gente co-criar uma realidade, ela começa no nosso mental, ela começa no quântico, começa na nossa imaginação criativa. Porque todo projeto para acontecer, primeiro ele vem na mente, né? Os arquitetos que bem sabem. Primeiro vem na mente, né? A pessoa idealiza aqui na mente, depois ele escreve, passa para o papel e depois ele constrói, né? Ele vai lá e faz o prédio. Então, esse quântico ele é muito mais real do que a gente pensa, né? Ele existe mesmo. Exatamente. E o grande problema hoje que a gente vê é que tem muita gente falando sobre essa questão do quântico, né? Mas pouca gente sabe o que ele realmente significa, né? O que realmente essa palavrinha, essa simples palavrinha quântico, né? Fala, ou quântica, né? Muitas vezes algumas pessoas falam quântica, né? O que isso realmente significa para nós, para dentro da gente, para nossa mente, nossa forma de pensamento, nossa forma de pensar, a nossa consciência, a nossa forma de construção de projetos dentro da nossa consciência, né? E primeiro tem que aparecer, o projeto tem que ser realizado e realizável dentro da nossa consciência, né? Para você poder dar esse passo da concretização do projeto de forma física, né? Muita gente até acha que tudo que coisa que tem que ser feito tem que ser físico, né? Até a gente brinca, né, que tem muita gente que diz assim que ufologia não é ciência, né? E aí a gente fala, mas por quê? Porque eles falam assim, porque ainda você não consegue mensurar ufologia. Mensurar é o quê? Medir, né? E aí você consegue, se a gente passar a pensar assim, mas daí, consciência, ela está dentro de ela é o quê? Ela é uma ciência? Ela não deixa de ser, né? Mas pode ser mensurável, né? Mesma coisa. E um está dentro do outro. Às vezes, o que acontece é assim, ó, nós não aprendemos ainda a mensurar esses resultados. Essa é a grande realidade que a gente tem no nosso dia a dia, né? Tem muita coisa que a gente não considera ciência, muitas vezes, justamente porque a gente não aprendeu a mensurar esses resultados ainda.
né? Quando a gente aprender, com certeza vai ser ciência. E hoje a quântica é uma dessas coisas que lá atrás, né, era ignorado, as pessoas achavam que era coisa de físico, era coisa de maluco, muitas vezes, né? Quando eu comecei a fazer física, né, lá em 99, o pessoal falou assim, vai ser mais um maluquinho da vida. Felizmente não sou maluquinho, não. Acho que aprendi bastante coisa, né? E quando a gente parte para essa questão hoje, quando você olha para os pesquisadores, onde eles estão trabalhando muito essa questão do quântico, né? Dentro das nossas vidas. E isso é uma coisa assim, é uma evolução muito grande, né? A própria palavra apometria, até pouco tempo atrás, era um pouco questionável, né? As pessoas não levavam muito a sério, elas entendiam como se fosse uma forma duvidosa. Hoje não. Hoje é falado com muita naturalidade, com muito, assim, as pessoas confiam bastante nessa questão como uma transformação de vida. Isso é muito importante. Sim, porque nos moldes do professor doutor José Lacerda, né, que ele que trouxe essa, ele começou com quântico também, tanto que todo o movimento ele era feito, até hoje é feito por comando. Naquela época eu também trabalho com comando, com intenção, e ele também, né? E esse mecanismo energético ele atua na realidade não local, que é a realidade que tem um interface nesse nosso mundo de uma forma tão ativa, mas a maioria das pessoas ela não se ligam nisso, ela acha que é por conta do azar ou por conta de um não merecimento, né? Porque a religião também ela coloca você como pecador, como não merecimento, e você pode estar linkado com o eu do seu passado, né? Que eu dimensional seu, em que você ainda está repetindo um padrão comportamental, e que a gente costuma dizer que é um loop, né? Que você não consegue sair, e que você fica naquilo, repetindo, e vai remomerando esses eus com hábitos, com costumes, com crenças, e de repente também você fica ligado com uma educação, com uma cultura também restritiva, que deixa você mais aprisionado, porque você se colocou de forma inconsciente, vamos dizer que você não tem consciência, claro, meu ego não tem consciência. Quem tem consciência é meu espírito, né? O espírito tem consciência. E aí, de forma inconsciente, você vive o que o seu espírito programou para você evoluir. E quando nós fazemos esse link de consciência e discernindo o que é seu e o que eu não quero, quem manda, pessoal, é o seu ego. Esse ego aqui, ele tem um poder muito grande de mudar a sua história. O professor Disseu, vocês que estão aí assistindo o canal e vocês que vão depois assistir essa live que vai ficar gravada, o principal agente da mudança é esse ego. Então, quanto mais você se conhecer, quanto mais você tiver domínio do seu mental e da sua emoção, você muda a sua história. Você muda o seu karma. O que é karma? Aprendizado. Eu vim aprender alguma coisa. Mas você precisa desenvolver nesse ego humano uma maestria, uma mestria. E como você consegue isso? Autoconhecimento. Saindo de um botão automático, vivendo uma vida, a vida mundana automatizada, e aí você não vai conseguir.
Então, o que eu acho bacana, o que está acontecendo nesse momento da Terra, é essas terapias integrativas. Está chovendo terapias integrativas, né? Claro que isso vai de terapeuta para terapeuta. Inclusive, existe curso hoje de formação acadêmica nessa área aí, né? Existe. Então, o Sim. que a gente está vendo? São essas ferramentas. Claro que nós estamos aliados à medicina, né? A medicina Uhum. convencional, a gente não deve deixar de fazer os tratamentos da nossa medicina, fazer os nossos exames, mas essas terapias quânticas, elas nos ajudam a avançar de uma forma muito rápida. Então, Uhum. quando alguém vem me procurar, eu sempre parabenizo ela por ela ter tido coragem de Uhum. estar num movimento desse, porque a maior parte das pessoas elas temem, elas são medrosas, Uhum. não É, querem mexer. até mesmo as terapias integrativas, né, ela, de certa forma, acaba passando, assim, por um certo... As pessoas acabam, assim, se restringindo, muitas vezes, essas buscas, né, dessas buscas alternativas aí, que a gente sabe tem muitas coisas, acupuntura, o estudo dos pontos cruciais, né, que você aperta em determinados pontos, tanto na mão quanto no pé, quanto no corpo, né? E você tem aquelas as sedações, ou então os tratamentos de órgãos, de doenças internas, né, que acontece, tudo isso dentro da medicina integrativa. Inclusive, até aqui na minha cidade, está passando um projeto de lei na prefeitura, onde possivelmente poderá ter a contratação de profissionais dessa área da medicina integrativa, que é uma coisa bem legal, né? E como que a apometria pode ser utilizada dentro da medicina integrativa, no caso da terapia integrativa? E eu trabalhei quase 12 anos aqui no município, no Rio de Janeiro, Sim. com terapias integrativas. Eu era acupunturista, trabalhei com acupuntura, fiz meu curso na Abaco e Uhum. trabalhava com idosos. Eu Uhum. fiquei com desvio de função, eu sou professora, e recebi um convite de trabalhar na Secretaria de Ação Social com as terapias integrativas. E aí lá Uhum. eu fiz meu nome, sou muito conhecida no município por conta disso. E as terapias integrativas, elas estão aceitas aqui no Rio de Janeiro, elas estão bem dinâmica, até no SUS. Uhum. A apometria, ela pode ser trabalhada dentro de um posto de saúde. Uhum. A constelação familiar já está tendo, né? A minha filha trabalha no setor judiciário e lá tem constelação familiar. E a apometria, ela é uma constelação, só um pouco mais abrangente do que a constelação. Uhum. Porque a constelação, ela vai até um nível da existência, né? Dentro da carga genética do pai e da mãe, né? Então, vai trabalhar nas gerações. Já a Uhum. apometria, a gente atravessa as gerações e a gente faz um intercâmbio multidimensional maior, Uhum. porque ela vai fora até dos padrões genéticos. Ela vai dentro de vamos dizer, ela vai na multidimensional, a apometria. E ela está sendo. Eu fui para Mato Grosso, né? Tem umas 2 semanas que eu cheguei. Eu fiz uma viagem, fui para Cuiabá, fui para Goiânia, Uhum. passei, fiz um roteirozinho, e esses lugares, essas terapias, elas ainda não estão conhecidas. Até a acupuntura eu fiquei assim.
Então, nossos estados estão de parabéns, porque o SUS já aceita aqui no Rio, Uhum. e setores públicos estão aceitando, como eu trabalhei na Secretaria de Ação Social, Aham. e a gente pode fazer um trabalho junto com a medicina. Hoje nós não temos mais restrições. A lei também aqui foi aprovada. A gente já está com esse trabalho. Então, o que eu venho fazendo? Eu estou semeando esse trabalho para que mais pessoas tenham acesso, para dar o seu salto quântico, né? Que a gente Aham. e melhorar a sua vida naquilo que ela tem restrição, naquilo que ela tem dificuldade, naquilo que ela quer atingir, que ela quer galgar, quer avançar. Eu tenho um amigo que eu estou fazendo as lives às sextas-feiras, amanhã, estou até convidando aqui quem estiver aqui quiser assistir a live no nosso canal amanhã, que eu estou fazendo a apometria ao vivo. Uhum. A gente faz sorteios, e vamos fazer um sorteio para a pessoa receber a apometria ao vivo. Ela nem precisa dizer o que ela está buscando. O campo fala, o campo de Uhum. informação, né, dentro da intenção do que ela quer se melhorar. E eu sou uma semeadora, eu me coloco assim. Que legal. Eu sou Bacana. semeadora e aí estamos semeando, né, sementes para germinar, para que as pessoas avancem, nós, seres humanos, consigamos avançar na nossa jornada evolutiva. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui que você já falou lá no início, mas a pessoa voltou, perguntou aqui, né? O que é apometria? Então, Sofia. tá, Sofia, boa noite, Sofia Zingara, boa noite. Apometria. Além. Metria. Além do tempo, além das medidas, muito além das medidas. Então, não tem espaço temporal, é atemporal. Então, o que a gente faz? Leitura do campo temporal, é o tempo linear, da contagem do tempo que nós estamos, do nosso calendário gregoriano, né? E além do tempo. Então, a gente vai buscar algo que esteja atrapalhando a vida da pessoa. E as cartas chaves, que são essas 70 cartas que são as chaves que vai abrir o seu campo, vai fazer leitura. Ó, são 70 cartas que no pentagrama Pi, como eu falei no começo da live, que tem esse tabuleiro, nós vamos lendo no movimento do tabuleiro, no pentagrama Pi, que ele é quintessencial, é um tabuleiro quintessencial. O que é um tabuleiro quintessencial? Ele está na quintessência da energia, ela está no sutil da nossa energia. Então, as próprias cartas, as cartas, que você vai tirando as cartas, você vai abrindo o seu campo para a gente fazer leitura juntos. Então, nós vamos lendo. Se você tem um trauma desta vida, se você traz um trauma, se você carrega um trauma, se você tem uma memória de um eu dimensional seu que está num loop, num padrão preso, nós vamos desvinculando, dissociando aquela memória para que você avance em alguma área da sua vida. Então, a apometria é isso, além do tempo, além das medidas. E quem trouxe a apometria foi o doutor, professor José Lacerda, que trouxe a técnica para a gente. Só que eu fui inspirada a desenvolver essa técnica mais palpável, porque a apometria ela fica muito aqui, né?
na psique dos operadores que estão operando a apometria. E, geralmente, tem uma pegada mediúnica. Como eu trabalhei 7 anos com a apometria dos moldes do Dr. José Lacerda, a gente precisa ter algum dom mediúnico. Já essa apometria, você não precisa ser médium, você não precisa ser canalizador, porque as cartas vão descortinando o seu campo. Nós vamos fazendo leitura juntos. E nisso, você vai tendo autoconhecimento. E tem fatos que correlacionam de forma consciente do que você está vivenciando, você vai ver, porque é mostrado no seu campo. E tem fatos que são do seu padrão inconsciente, que você não tem consciência. E isso tudo vamos fazendo uma dinâmica quântica, onde você fica sendo o agente da sua mudança, se conscientizando. E nós, como operadores do movimento, nós vamos ajudando você a fazer esse link com o passado para poder você dissociar aquela situação da sua vida. Então, a apometria é isso. Ela dissocia, ela transmuta, ela abre você para uma visão maior de si mesmo, ela faz você fazer um movimento, uma dinâmica na sua vida, ela muda os elétrons, os pulsos dos elétrons, porque nós mexemos com as ondas, né? E a onda é frequência, e nós somos frequência, né? Se você for fazer um exame de eletrocefalograma, vai mensurar a frequência do seu cérebro. Se você for fazer um eletrocardiograma, a frequência do seu coração. Então, nós somos frequências. E quando você se conscientiza de algo na sua vida que está trazendo um transtorno, você mesmo, e com a ajuda do operador, porque nós que estamos trabalhando com o tabuleiro e com as cartas, nós estamos fazendo um trabalho, operando um mecanismo energético em benefício do outro, nós juntos, interagentes, vamos fazendo o movimento para poder dissociar e associar uma nova vibração, uma nova frequência no seu campo. Então, a apometria é isso. É energia, é frequência, além desse tempo, além da medida. Perfeito. Uma pergunta que tem aqui, você falou da live de amanhã, qual o canal que vai ser? É no Potencial da Consciência, às então, 20 horas. Você passa para mim o link, daí assim que terminar a live, daí eu adiciono aí na descrição do vídeo. Inclusive aqui na descrição do vídeo tem o link e todas as informações para você poder se inscrever no curso aí que a Edneia acabou de falar aí com a gente, tá bom? Bom, vamos lá. Mais alguma pergunta? Não tem aqui. Volpe está falando assim, uma ótima boa noite a todos e parabéns pelo futuro evento, Dirceu. Na verdade, aproveitando aqui, nós vamos ter aqui já, mês de agosto, nós vamos ter o segundo Congresso de Ufologia Campos Gerais, né, que vai ser presencial dessa vez. A gente ainda nós não temos certeza se a gente vai conseguir fazer online também, mas a intenção era fazer online. Oi? Tomara que tenha, que a gente possa comprar para ficar assistindo de longe. Mas assim, a gente já sabe que em tempo real não vai ser possível. Né? Então a gente vai tentar gravar e depois disponibilizar o link para as pessoas poderem assistir mais tarde, aqueles que são de longe, né? Mas ainda a gente vai ter que ver como é que tá. Então, como os palestrantes vão estar presentes, o Edson Boaventura Júnior, São Paulo, o Alfredo Elker, sobrinho, ele é psicólogo, ele é hipnoterapeuta, tem uma vasta experiência na área de contatados, né, um dos
dos casos mais famosos que ele já trabalhou foi o caso Juscelino de Matos. Juscelino Matos é de Maringá, o caso UFO Maringá, que tem um livro que é best-seller no exterior, não tem um livro no Brasil, né? Esse livro não tem no Brasil, só no exterior tem mais de 30 mil exemplares vendidos em 30 edições desde 84, de um escritor, de um ufólogo brasileiro bastante conhecido, já falecido. Né? Todo mundo sabia no exterior, menos o próprio contatado sabia da existência do livro. Essa que é a dinâmica. Mas o Alfredo, ele participou, ele estudou junto com o psicólogo da época, com o hipnólogo da época, e ele recentemente ele lançou um livro com um teor muito mais aprofundado de informações sobre esse fato, sobre esse caso. E ele também é um dos pesquisadores aí do nosso caso Carvalho, aqui de Ponta Grossa também. Então, ele vai estar lá, vai estar falando nessa palestra, trazendo uma palestra nesse dia. Também vamos ter o Flori, Antônio Tasca, né? O Flori vai falar uma dinâmica bastante interessante, trazendo a informação para dentro das universidades, né? Como que isso pode ser atualizado dentro do direito e dentro da parte acadêmica. E o Paulo César de Oliveira, ele que tem vários vínculos também com Ponta Grossa, ele tem o estudo da pedra alienígena, que também eu acabei estudando, e foi um elo de ligação entre a gente, né? Também estudou o caso Carvalho, e tem outros casos que ele também vem estudando, também que envolve aí Ponta Grossa, também região dos Campos Gerais. Vai ser dia 17 de agosto de 2024, início às 8h30 da manhã até às 17 horas. Vai ser no local Progrado Integrar, espaço isso, integrar dentro do campus Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. É um auditório que cabe 200 pessoas, então o pessoal tem que se inscrever para garantir lugar. Então, inscrição via WhatsApp pelo 429-9997-6740. E o investimento aí que nós estamos pedindo para vocês aí é R$20 para nos ajudar nas custas desse congresso. Todo mundo sabe que um congresso de ufologia, ele não custa menos de R$400, R$500, né? Então, esse é o valor que o pessoal está acostumado a cobrar nos congressos que tem acontecido pelo Brasil afora. Nós partimos com o propósito de fazer ele acessível a todos. Então, nós não queremos ganhar dinheiro com o evento. Nós só pagando nossas dívidas, o nosso investimento com o que a gente vai gastar ali na realização do evento. O mais importante é a questão da informação que será prestada ao público. E todos são convidados, mas tem que se inscrever para garantir lugar, gente. E também tem mais uma coisa: os primeiros que se inscrevem vão ficar na frente, né? Então, tem 17 cadeiras, 17, então, são 15 filas de cadeiras, né? Então, os primeiros ficam na frente, os outros vão ficando mais para trás, tá bom? Então, não se esqueça de inscrever-se para garantir teu lugar já, tá bom, gente? 17 de agosto será num sábado. Então, todos sejam bem-vindos. Ednei, antes de eu passar para você para as considerações finais, vamos agora, vamos aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, né? Virgínia chegou agora, dando boa noite, a Fátima. Virgínia, boa noite, Fátima. Bom, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal aí, né? Nós estamos aí chegando a 2.000 inscritos, né, no canal da Abex aqui. Então, para nós é muito importante isso. E nós sempre temos o nosso objetivo, trazer a boa informação a todos, tá bom? Bom, Edneia, eu queria que você deixasse as considerações finais. Estamos com 1 hora de live já, né? Uhum. Vontade. Então, eu quero agradecer ao convite do professor Disseu.
Agradecer a todos que se disponibilizaram a estar aqui presente nessa live e aqueles que futuramente vão assistir. Como eu disse, eu sou uma semeadora, eu só estou num processo de semear o que eu acredito e que faz diferença na nossa vida, porque para você fazer alguma coisa, você tem que acreditar naquela mudança que você fez na sua vida e na mudança que você vê os outros fazendo na vida dela. E isso, para mim, é importante, né? A importância de eu estar aqui como ser humano, fazendo alguma coisa, principalmente para mim, porque eu vim aqui para fazer alguma mudança, e ajudar os outros, promover o outro, a mudança também que ele quer ser. A gente sabe que ninguém muda o outro, ninguém cura o outro, que a cura ela vem de dentro de cada um, dentro do movimento que a pessoa faz, e não existe cura sem movimento, até na medicina convencional, se você souber que você está doente e não se tratar, você não vai se curar ou não tentar, né, fazer aquele movimento para você se curar. Então, toda cura vem de dentro e vem de movimento. E eu sou uma pessoa que estou buscando sempre dinamismo, dinâmica, energia na minha vida, para poder eu ficar o tempo necessário aqui, cumprir o meu mandato, esse mandato aqui desse ego, da melhor forma possível. E gratidão, gratidão, gratidão a todos. Só mais uma coisinha. A apometria, ela, com o tempo, conforme você vai trabalhando, você vai se agregando a uma egrégora. E aí toda egrégora, né? Ela é conforme você é. Se você faz um trabalho sério, se você faz um trabalho que realmente traz credibilidade, qual é a sua egrégora? É uma egrégora séria e uma egrégora que deposita credibilidade em você e no outro que está te procurando para a sua mudança, né? Que você quer ter. Então, a gente nunca trabalha sozinho, a gente nunca está sozinho na nossa vida, a gente sempre tem olhinhos nos olhando, tanto o olhar da luz como o olhar da sombra, nós somos observados o tempo todo e a gente tem que procurar ser mais sincero possível consigo mesmo, para poder você desenvolver uma nova matriz humana, um novo ser humano. E aí essa busca que nós todos precisamos fazer, entrar em contato com esse eu profundo, buscar o que está disfuncional para poder ir se curando e se harmonizando. Esse é o meu desejo real para mim, e esse é o meu desejo real para quem estiver me assistindo nessa live. Gratidão, professor Disseu. Eu conheci o professor Disseu num momento assim muito delicado, né? E nós fizemos um vínculo de amizade bacana. E a amizade não precisa estar junto. A amizade, ela é energia que a gente vibra de bom para o outro e o outro para você. É isso, gente. Amanhã eu vou estar no meu canal Potencial da Consciência com o trabalho de apometria. Se você quer assistir essa dinâmica, como é isso, esteja no nosso canal. Tá aí o convite. Toda sexta-feira, às 20 horas, eu estou com o Alan Dias fazendo um trabalho de apometria. Tá aí o convite. E quem quiser saber do curso, está no link. Perfeito, perfeito. Gratidão aí pelas palavras. Edneia, eu fico muito feliz, né, em ter você aqui participando do canal, né?
Como você falou, a gente se conheceu através de um momento bastante importante, né? E que esse momento para mim foi bastante importante. E, bom, o que eu posso dizer para você é que aquele momento não foi o único que aconteceu. Né? Aí, nos dias atuais, tem mais pessoas tendo comunicação, digamos assim. Né? Está se comunicando, isso é muito importante. Né? Então, desde então, né, eu queria trazer a Edneia aqui para falar, contar um pouco sobre o trabalho dela e tudo mais, e dessa vez deu certo, tudo ao seu momento, tudo ao seu tempo, né? Eu sempre falo, sempre tudo ao seu tempo. Deixa eu ver aqui que chegou mais 2 mensagens aqui sobre a da Fátima. Eu acho que ela está se referindo ao congresso, né? Poderia ser online, até com custo maior, uma vez que para algumas pessoas outros estados fica difícil. Exatamente, né, Fátima? A gente está pensando como a gente vai fazer. Em tempo integral, a gente já sabe que é meio complicado. A gente até gostaria de fazer a transmissão em tempo integral, em tempo ao mesmo tempo, certo? Porém, a gente tem uma dificuldade que, se a gente vender a comunicação e a gente não puder cumprir com esse fato, a gente pode responder por estelionato. Então o que a gente precisa fazer? Então, nós vamos gravar e depois a gente disponibiliza. Fica mais prático assim, né? Fica mais fácil. Então, aí depois a gente vê como que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer essa situação. Tá? O que mais ela colocou aqui? Que sejamos luz. O novo ser humano que só nasceu no momento em que despertamos e buscamos o caminho do amor. Boa mensagem para encerramento. Com certeza. Só o amor forma. Exatamente. Então, eu quero te agradecer de coração por você ter vindo, compartilhando um pouco do teu conhecimento com todos nós, né? E aproveitando aí, ó, pessoal, quer contribuir, quer ajudar a gente de alguma forma aí, quer contribuir, ajudar a gente a pagar as despesas do Congresso, nós precisamos hoje em torno de R$ 1.500, certo? Então, a gente precisa esse valor. E se você quiser nos ajudar com qualquer valor, você pode mandar um Pix aí, escola. Eu vou colocar aqui em tela fixa, né? escola de mistérios br@gmail.com. Você pode contribuir com qualquer valor, né? Será nos ajudando. Vai estar em meu nome aí, tá bom, pessoal? Então, fique à vontade aí. Se você sentir o desejo de contribuir, esteja à vontade, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Gratidão por você ter compartilhado com nós aqui um pouco da sua história, um pouco do seu conhecimento e aprendendo, principalmente aprendendo, né? Em breve estaremos de volta e até a próxima semana, se Deus quiser. Gratidão a todos. Namastê. Namastê. Me aguarde aí.